Mas vamos em frente? Vem comigo. Raio-X do narcisista digital. Ferozmente competitivo em sua reivindicação de aprovação e aplauso, ele desconfia da competição porque inconscientemente associa isso a um desejo excessivo de destruição. Ganancioso, enquanto seus desejos não conhecem limites, exige satisfação imediata e vive em um estado de desejo inquieto e permanente. Insatisfeitos, de modo que o sociólogo Christoph Lasch descreveu o narcisista moderno. O narcisista digital encontra nas redes sociais o meio ideal para satisfazer suas necessidades, e estas, por sua vez, realimentam essas necessidades, como confirmado por um estudo realizado nas universidades de Southern e Milão. Esses pesquisadores descobriram que 2/3 das pessoas tendem a usar as redes sociais principalmente para publicar selfies, o que mostra que as redes sociais servem como multiplicadores do desejo de ser o centro das atenções e satisfazer essa profunda necessidade de admiração. Nesse mesmo estudo, também foi apreciado pela primeira vez que participantes que publicaram um número excessivo de selfies apresentaram 25% a mais de traços narcísicos, indo além do limite clínico do que é considerado um transtorno de personalidade narcisista. No entanto, as redes sociais não atraem todos os tipos de narcisismo de forma igual. Outro estudo realizado na Universidade de Florença concluiu que as redes sociais atraem principalmente narcisistas vulneráveis, aqueles que se sentem mais inseguros e têm baixa autoestima, já que no ambiente online se sentem mais confiantes do que nas interações reais. Assim, eles usam as redes sociais como meio de obter a admiração que desejam. O desaparecimento do outro e a angústia existencial. O fenômeno do narcisismo digital é complexo. O filósofo sociólogo Jean Baudrillard acreditava que parte da explicação está no desaparecimento do outro, que se deve, entre outros fatores, à disponibilidade absoluta de outros, apesar das distâncias. Na prática, com as tecnologias que transcendem as distâncias, cria-se uma presença constante, há um sentimento de que o outro está imediatamente presente, mas ao mesmo tempo implicitamente inexistente. É um paradoxo porque o fato de os outros poderem estar presentes sem estar fisicamente, quase imediatamente, faz com que o exercício mental de imaginar o outro seja inútil. Nós não precisamos imaginar o que podemos ter virtualmente diante de nós, mas o virtual não é completamente real. Essa dicotomia implicaria a queda do outro, dando lugar a um reforço do espetacular, do narcisismo. A ausência do outro se traduz em pessoas obsessivamente preocupadas consigo mesmas, que diante do medo da solidão e do desamparo são atormentados pela angústia existencial que resulta de estar mais conectado, mais sozinho. O narcisismo digital seria, afinal, a expressão de um egocentrismo extremo alimentado pela angústia existencial que gera uma sociedade individualista e competitiva, em que as pessoas são cada vez menos valorizadas pelo que são e mais pelo que aparecem. Uma sociedade em que não é construída para dentro, mas para fora, deixando o interior tão vazio que tem que ser sustentado por eu curtir em imagens artificiais. Pior de tudo, muitos dos narcisistas digitais não estão totalmente conscientes disso. Imersos no paradoxo hipermoderno, consideram-se pessoas maduras, responsáveis, organizadas, eficazes e adaptáveis, adultos abertos, críticos e céticos, mas ao mesmo tempo são desestruturados, instáveis, influenciáveis, frívolos e superficiais, como aponta o filósofo e sociólogo Gilles Lipovetsky. Qual é o antídoto para o narcisismo digital? É importante estar ciente de que é difícil, se não impossível, salvar aqueles que não querem ser salvos. Portanto, não faz sentido começar a cruzada contra o narcisismo digital, porque deveria ser um processo de desconstrução individual. Os narcisistas digitais devem ter em mente, no entanto, que a imagem que estão projetando não é realista e, portanto, a aprovação que recebem é uma reflexão, não eles mesmos. Isso leva ao desapontamento, na melhor das hipóteses, e às falsas ilusões de grandeza que o desconectam completamente do mundo. No pior dos casos, viver para posar não é viver. Significa perder as experiências mais autênticas da vida. Deixar a autoestima e o humor flutuar de acordo com a quantidade de likes que recebeu na última selfie publicada envolve colocar-se completamente nas mãos de uma massa que às vezes pode se tornar particularmente cruel. A personalidade narcisista, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é construída para ser a prova de balas, mas é uma frágil armadura de vidro.
A melhor maneira de se livrar do narcisismo digital é aprender a se desconectar, a se conectar com o mundo real. Não se trata de abandonar as redes sociais, mas de usá-la em sua medida adequada e não se concentrar apenas em uma, mas desenvolver uma abordagem mais ampla. A autenticidade também é um bom antídoto para conjurar o narcisismo digital nos tempos modernos. No final do dia, como Carl Jung disse, o privilégio de sua vida é se tornar quem você realmente é. Tudo mais é banal. Gostei bastante desse texto e quis trazer especialmente para vocês, pessoal. O narcisista digital é um tema de momento das nossas crianças, nossos adolescentes, pessoas que muitas vezes estão se mutilando, muitas vezes até dando cabo da vida, né, em função dos likes recebidos ou não das redes sociais, né? E muitas vezes esses narcisistas digitais, através de seus desejos que não conhecem limite, né, e exigem uma satisfação imediata, vivem um estado de desejo inquieto e permanente, sempre precisando de mais, né, aquilo que o like vai oferecendo, aquela ilusão, né, de satisfação, aumenta a dopamina, só que é um vício, é uma doença. É como o uso de uma droga, né? Vai precisando cada vez de doses mais altas para poder se sentir bem, né? As redes sociais foi o meio que se encontrou, né, um meio ideal para satisfazer essas necessidades, né? A pessoa está sozinha de um lado da tela, não vê fisicamente o outro lado, né? E aí acaba acreditando que tem suas necessidades satisfeitas, né? E só que isso é uma retroalimentação, né? A necessidade gera mais necessidade, que gera mais necessidade, né? É claro que não deixa também de ser um pouco de desejo de ser o centro das atenções, né? E quem sabe satisfazer uma profunda necessidade de admiração, né? Talvez ele não consiga na vida real, ele se considera um fracassado e ele vai se iludir no mundo das redes sociais, né? No fundo, o narcisista ele acaba sendo uma pessoa muito vulnerável, né? São pessoas que se sentem bastante inseguros e têm baixa autoestima. E aí no ambiente online, ele não precisa se relacionar fisicamente, eles se sentem mais confiantes, né? E aí acaba tendo essa obrigação de estar numa presença, né, constante ali, né? E como ele não vê o outro, né, pelo menos fisicamente, isso parece que fica mais fácil, né, de gerar essa sensação de bem-estar, né? E aí acaba tendo um paradoxo bem interessante, que embora ele não veja o outro não esteja ali fisicamente na frente dele, ele acaba tendo uma disposição, a disponibilidade absoluta do outro, né? Porque são milhões de pessoas, né? Gera esse paradoxo aí que o texto fala, né? Presente versus implicitamente inexistente, quer dizer, é uma presença de pessoas que não existe na verdade, né? E ele não precisa conhecer o outro, saber quem está do outro lado, de onde vem o like, contanto que vem um like, né? E essa ausência do outro acaba gerando pessoas obsessivas, né? Com aquela obsessividade de procurar sempre estar preocupada consigo mesmo, né? E aí a gente viu que o narcisismo digital é a expressão de um egocentrismo extremo, que é alimentado pela angústia existencial. Isso acaba gerando uma sociedade individualista e competitiva, cada vez mais competitiva, né? Que cada vez menos valoriza pelo que a gente é, pelo que nós somos, e sim pelo que a gente parece ser, né? Finge ser, né? Eu achei interessante aí quando o texto diz que é difícil porque é impossível salvar quem não quer ser salvo. Você joga a boia, a pessoa está se afogando, joga a boia, ela não pega. E é claro que essa imagem que é projetada no mundo virtual, muitas vezes não é realista, né? Já pensou, gente, viver para posar não é viver, né? Já pensou você deixar a sua vida, seu humor, né, sua autoestima, está dependente da quantidade de likes que você recebe? É colocar-se nas mãos dos outros, né? Que muitas vezes são pessoas que podem ser cruéis, podem gerar comentários terríveis, né? Que podem lhe ferir e machucar muito, a ponto de você até pensar em dar cabo da sua vida, né? Então, uma das formas de se livrar do narcisismo digital é aprender a se desconectar. Começa aos pouquinhos, né, gente? E começa a se conectar com o mundo real, e na sua casa mesmo. Pega um livro que está aí sobrando, né? Vai pintar um desenho que está aí há muito tempo você pensou ia fazer. Vá aos pouquinhos, começa aos pouquinhos, eu tenho certeza que você vai conseguir. Claro que não se trata de abandonar as redes sociais, está aí, é o que nós temos,
é o que é da modernidade, a gente não vai acabar de forma nenhuma, mas é sobre medida, né? É usá-la da forma adequada. E aí, o que é que acharam do texto? Eu achei um texto bem atual, né? Traz uma abordagem bem interessante. Narcisismo digital. Eu, a era do narcisismo digital. Então, eu deixo para a reflexão de vocês aí. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like. Divulgue Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, com aquelas pessoas que você considera. Pessoal, se não for inscrito no canal, se inscreve aí no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu, obrigado.